Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Vacina Empreendedora. Essa vai ser a 11ª live, né? E vai ser a última live da vacina dupla semanal, tá bom? Depois dessa live, a gente está percebendo que o pessoal está voltando à rotina de trabalho. A gente vai dar um espaçamento um pouquinho maior, mas a gente vai continuar com os nossos projetos, tá bom, pessoal? Bom, meu nome é Viviane Cabral, eu sou a chefe de operações da MyPlace Office e eu tenho orgulho e o prazer de ser mediadora de mais uma live aqui da gente, né? Bom, eu tenho recebido bastante perguntas dos nossos clientes, amigos, pessoas que me mandam direct, pessoas que me mandam e-mail, né? E eu gostaria de esclarecer algumas perguntinhas aqui, ó. A primeira é o seguinte: vocês vão disponibilizar as lives? Sim, nós vamos disponibilizar as lives. O interessante é que live não era para ser gravado, né? Live é justamente, né, para a gente assistir e depois terminar. Mas, dado ao número incrível de lives que a gente está tendo, um monte de gente, e a falta até de tempo, né, para assistir todas, a gente vai disponibilizar sim no nosso canal do YouTube da MyPlace Office. Então, se vocês entrarem lá no YouTube, escreve MyPlace Office, vai ter o canalzinho lá. Brevemente, a gente vai subir todas as lives. Vai ter insights, conhecimento, ferramentas muito bacanas, tá? A gente só não vai subir as ferramentas que a gente se propôs a dar. Essas ferramentas foram exclusivas para as pessoas que viram as lives. Então, elas vêm, se inscrevem e recebem as ferramentas, tá bom, pessoal? Bom, gostaria também de agradecer a todos os feedbacks, aproveitando aí, né, os agradecimentos, todos os feedbacks de todo mundo, realmente foram vacinas, injeções de ânimo para a gente, né, feedback é super importante, porque é uma maneira da gente continuar navegando, né, por uma rota específica, ou mudar a rota, se for o caso. Eu não sei se vocês notaram, durante essas lives aí, a gente foi aprimorando, né, as nossas ferramentas. Então, hoje já tem vários recursos que a gente não tinha, né, tem até o códigozinho aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, né, para você, o QR Code, para você ver e entrar lá no nosso site. Então, foi muito bacana, porque a gente foi evoluindo aí junto com esse processo, né. Bom, em relação aos agradecimentos, né, eu recebi um e-mail especial, que na verdade é de um empreendedor que eu vou chamar de Pedro, tá bom? O Pedro falou assim, falou que as ferramentas foram muito legais, que ele participou de algumas, perguntou se a gente gravou, e aí ele fala assim, eu até tive essa ideia, tenho muito networking, mas creio que o custo para esse projeto seria muito caro, ainda sou pequeno para fazer isso, meus parabéns mais uma vez. Então, aproveitando que a gente vai falar de vendas, né, aí eu vou mencionar Philip Kotler, né, que ele é o guru aí do marketing, e eu vou adaptar o que ele falou de técnica de criação de valor para cliente para responder a sua pergunta. Pedro, é o seguinte, existem 4 custos totais, né? Primeiro, o custo psíquico, né, que na verdade que é relativo a prestígio e a reputação, então a gente tentou fazer uma coisa o mais profissional possível, um carinho para você, cliente, que assistiu as lives, e um carinho também para os palestrantes, né, para agradecê-los pelo fato deles doarem o tempo aí, né, são pessoas, a gente priorizou pessoas que são renomadas no mercado, então assim, fazer uma live com copywriting, aqueles e-mails bonitinhos que vocês recebem, é uma maneira da gente agradecer a eles também, né. Tem um curso de energia física que eu acho que não houve, porque nessa época de internet, né, a gente faz tudo via celular, né, tem o custo de tempo, que na verdade foi o que a gente mais teve custo aí, porque a gente teve que bolar estratégia, né, eu não conhecia muitos dos palestrantes, então eu tive a honra e o prazer de conhecê-los, de entrar em contato, né, e de conversar, e inclusive o Mário, que está hoje aqui, eu não conhecia antes, e a gente já trocou muitas figurinhas, muitos áudios desde então tem sido muito rica essa troca, e tem o custo monetário, né, que na verdade são os recursos envolvidos aí na operação. E o que eu posso te falar, para responder a sua pergunta, é que o nosso custo monetário foi exatamente desse projeto todo, o custo monetário foi
da ferramenta que a gente está usando agora, né? E foi mais de um pouquinho do Leader Lovers. Porque, na verdade, olha que bacana isso, quando você tem uma equipe incrível, engajada, com multicompetências, né, e que te ajuda. A gente não contratou nenhum profissional, foram pessoas da My Place Office mesmo, né. Então, na verdade, eu gostaria para mim, gratidão é uma da nossa roda, né, dos 4 pilares da nossa roda da prosperidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a 3 pessoas que tiveram extremamente envolvidas nesse processo, que é o Leonardo Leitão, que é a Juliana Loss e é o Fábio Vinícius. O Leonardo e a Juliana, eles fizeram toda essa parte, tudo isso de incrível que vocês viram, de copywriting, de comunicação com vocês durante essas lives, foram eles que fizeram, né? E o Fábio foi quem fez a arte aí, né, dos nossos palestrantes, que ficou lindo, que foi linda essa divulgação. Então, eu gostaria muito, né, de agradecer esses 3. E 2 estão nos bastidores, são eles que nos ajudam. Então, eu gostaria de chamar os 2, eles vão me matar, gente, isso não estava no script. Vem aqui, gente, aparece aqui pra gente, para eu agradecer pessoalmente a vocês. Aí, ó, esse é o Léo. Isso não se faz, né? A gente não tá preparada, não fez aquela arrumação, não fez aquele corte genial na barba, mas também, mesmo que quisesse, não ia ser possível, não tem barbeiro, não tem cabeleireiro, não tem nada. Então, vai assim mesmo. Obrigado pelo agradecimento. A Vacina Empreendedora, ela tem tudo aquilo que representa o conceito por trás da existência da My Place Office, né, que é a utilização do empreendedorismo, né, como ferramenta para salvar mesmo uma nação através de geração de emprego, através de geração de renda, e sempre utilizando da simplicidade para fazer o resultado acontecer. Então, eu acho que a Vacina Empreendedora é isso, né? Trouxemos palestrantes incríveis e que nos deram aí a honra de comunicar com a nossa audiência e ensinar um pouquinho daquilo que eles têm de conhecimento. Então, foi um privilégio participar disso tudo. Eu já estou aqui ansioso para ouvir a palestra do Mário. Isso, a Juliana não está aí, não? Tá aqui sim. Vem aqui, Juliana, aparece. Ó, eles estão em Portugal, hein, gente? Olá, Juju. Tudo bem? Juju, eles estiveram nos bastidores, ó. O Fábio não conseguiu aparecer, mas aqui, ó. Ele virou youtuber, gente. Tá? Ficou uma gracinha essa foto. De tímido, ele virou um youtuber nessa fase aí que a gente precisou de uma força para o pessoal para fazer lives, né? Para falar um pouco também da My Place Office. Então, assim, muito obrigada a todos vocês aí. Isso mostra que uma cultura empresarial forte e que time engajado consegue fazer tudo sem um custo vultuoso, não é isso? É verdade. É verdade. Então, assim, a inteligência, às vezes, vale muito mais do que o recurso financeiro, né? Às vezes não, né? Ele gera o recurso financeiro. Então, é isso aí. Não precisa de muito, precisa querer só, né? E agir. E agir, exatamente. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Uma excelente noite para vocês. E eu vou trazer, então, aproveitar que você deu essa oportunidade. Vamos aproveitar. Vou trazer o Mário e convidar ele para ingressar aqui no nosso bate-papo. Isso, ó. O Mário, gente, olha, ele é o CEO do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, IBNV. Ele possui mais de 20 anos de experiência de vendas, inclusive em multinacionais. E é uma pessoa fantástica, está fazendo live também o dia inteiro, né? Todos os dias eu vejo as lives dele. Tem gerado muito valor, muitos insights para mim também, viu, Mário? Para a gente aplicar aqui dentro da My Place Office. E hoje ele vai falar sobre gestão de funil de vendas por competência. A live é sua. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, por participar de um projeto tão bacana, que é o que efetivamente estamos precisando. Estamos precisando nos vacinar e vacinar todo mundo, então, Vacina Empreendedora vem por demais ao encontro daquilo que buscamos, daquilo que é a nossa missão. Eu aqui no Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, né, pronto, já entregou a minha idade, mais de 20 anos, enfim. Mas trabalhando já há muito tempo como profissional de vendas, e hoje, e já há pelo menos uns 20 anos, me dedicando ao que é lá na ponta, agora aqui na ponta, né,
para lidar com o que eu chamo de venda positiva, um modelo novo, um modelo inovador que eu estou escrevendo agora, que é esse conceito da venda que faz bem para todo mundo. Vendedor não é aquele que engana, não é aquele que empurra, não é aquele que é só na lábia, muito pelo contrário. Vendedor é aquela profissão de quem está lá na ponta, responsável por uma das únicas, se não a única porta de entrada de receita de qualquer instituição, mas que até então não tinha uma formação estruturada, como tem um engenheiro, como tem um médico, como tem um advogado, enfim. Todo mundo tem faculdade, menos vendedor, né? Aliás, é aquela cena da mãe que pede ajuda para o emprego para o filho e diz, olha, do jeito que está aquele menino, estamos aceitando qualquer coisa, pode ser até vendas. Mas o fato é que agora sim, com o Instituto, com esse projeto, nós temos uma escola que forma esse profissional, um profissional tão importante, e, sobretudo, num processo que é inovador e que é muito positivo, que é o que eu chamo de venda positiva, e essa é a nossa missão aqui no Instituto Brasileiro de Vendas, que é formar os profissionais, provendo conhecimento e habilidades em negociação e vendas, gerando riqueza. Riqueza, que é aquilo que todos nós, empreendendo, estamos sempre buscando gerar para nós, para os nossos clientes, né? Em especial agora também nos vacinando para manter essa geração de riquezas e voltarmos ainda mais turbinados após essa crise que já se instala por conta da pandemia. E eu venho hoje falar sobre o nosso mantra, né? O mantra do nosso dia a dia como profissionais de vendas, sejamos nós empreendedores, líderes de equipes, diretores de vendas, gerentes de vendas, sejamos nós vendedores, que acabamos sendo todos nós, né? Que é o funil de vendas ou a gestão do funil de vendas. Mas eu venho falar com vocês sobre a gestão do funil de vendas por competência, uma coisa nova, né? Não sei quem aí já ouviu falar sobre gestão de funil de vendas por competências, porque o fato, embora o funil se apresente como um conjunto de números numa sequência lógica, é claro, desde a prospecção até o fechamento, não é? Por trás daqueles números, por trás dos hit rates, de todas as constatações, existe muito claro ali as competências do profissional da equipe de vendas que estão gerando, ou está gerando aqueles números. E fundamental para o profissional de vendas, tomando essa autoconsciência e essa autogestão, o autoconhecimento em vendas, saber quais são as competências que são suas maiores fortalezas e quais são as competências que são seus gaps e que devem ser desenvolvidas. E hoje eu trago aqui para vocês, então, o segredo desse processo de análise de funil por competências, com apenas 7 perguntas, nós vamos estabelecer e vamos descobrir o caminho do sucesso em vendas. Nós vamos responder 7 perguntinhas e veremos que somos capazes, então, de fazer um verdadeiro plano tático de vendas rumo à alta performance. Porque nós vamos ver aonde estão nossas fortalezas, onde estão as nossas fraquezas e onde é que nós devemos aplicar cada um dos nossos esforços. E antes de contar o milagre, então, eu vou contar o santo. Como é que surgiu essa história? Uma história que, de fato, é inovadora, porque eu até para conseguir recurso teórico, né, para poder fundamentar e estruturar essa teoria, eu fui a várias áreas. Hoje eu aplico treinamento de vendas, indo buscar informações na psicologia, na filosofia, na antropologia, na programação neurolinguística, até na hipnose aplicada a negócios. Mas, enfim, para falar do funil, eu fui falar com profissionais de RH, profissionais de produção, de qualidade total, e vários me perguntavam, mas o que o vendedor está fazendo nesse curso, nesse grupo? E eu explicava. Há alguns anos, eu estava fazendo, uma das minhas formações, eu tive a possibilidade de fazer um curso maravilhoso de administração de empresas, e me foi indicado um livro que eu indico para vocês aí, chamado A Meta, de Eliyahu Golder. Eliyahu foi um grande cara, foi porque infelizmente já faleceu, mas ainda é imortalizado em seus textos, que conseguiu simplificar ou conseguiu aprofundar
né, nos estudos de qualidade total, a possibilidade de análise, por exemplo, em uma linha de produção, né, é identificar efetivamente aonde deve ser colocado o esforço para melhorar aquela linha de produção. Ele mostrou de forma prática, simples e objetiva, eu acho que esse grande mérito do Eliyahu, ele conseguiu justificar aquela máxima que diz que a força de uma corrente é determinada pelo elo mais fraco. Eu achei aquilo sensacional, mas aquilo foi direcionado lá no começo dos estudos, tanto do Eliyahu Golder, como todos os outros estudos que vêm antes, que vieram depois dessa teoria, a teoria das restrições, era sempre direcionado para o mundo da indústria, os processos industriais. E eu fiquei incomodado, eu falei, não é possível, isso tem que ser aplicado em serviço, mais do que isso tem que ser, tem que ser aplicado em vendas, e por coincidência, eu vou tomar um pouquinho de tempo de vocês aqui para contar a história, porque a história é que criou a humanidade. Eu contando a história que vocês vão entender e vão caminhar na teoria comigo aqui. Eu era gerente comercial, já tinha trabalhado alguns anos como gerente de contas na antiga Brasil Telecom, e assumi uma equipe, era gerente comercial, e tinha um vendedor que tinha acabado de vir de uma área que fazia atendimento ao cliente, não era a área de vendas, era a área que resolvia os problemas do cliente, e ele veio para trabalhar na minha equipe de vendas. Ele era um ótimo resolvedor de problemas, ele era um ótimo atendente, os clientes adoravam estar com eles, os clientes só mandavam feedbacks positivos, mas era o que naquele momento menos vendia na equipe. E me incomodava muito. Eu dizia, mas como é que ele pode ser o que mais trabalha, o que mais insere no processo, ou insere em processos, não é? E menos dá resultado? Foi quando, então, eu peguei o funil desse indivíduo, desde a prospecção até o fechamento, e fui analisando cada uma das fases. Eu percebi que em algumas fases ele era muito competente, mas em outras ele não conseguia atingir o sucesso. Foi quando eu percebi que aquelas fases da prospecção, que é o primeiro contato, até encontrar a oportunidade. Da oportunidade, a proposta comercial efetiva. Da proposta, ao esquentar aquela proposta, virar um forecast, uma previsão de vendas, e da previsão, efetivamente, ao fechamento. Ele conseguia passar em algumas fases, mas tinha uma em especial, que era gerar proposta, efetivamente, proposta comercial, que ele tinha um gap ali. E aí eu constatei que todo aquele processo, como se fosse uma linha de produção, ele era, e nós somos uma maquininha que transforma contatos em oportunidades. Vendo aquela oportunidade, nós transformamos oportunidade em proposta de solução, e aquela proposta, quando feito um bom follow-up, quando feito um bom acompanhamento, aquilo vira previsão de vendas e efetivamente vai virar vendas ou não. E se você tem um gap no meio desse caminho, esse é o elo fraco. E o elo mais fraco da corrente é que determina a força dessa corrente. Porque a hora que você colocar ela à prova, é aquele elo que vai arrebentar. Foi quando, então, eu criei a análise de funil de vendas com base nas restrições causadas pelas competências do indivíduo. Então, os números ali apresentados começam a aparecer para mim como comportamentos, habilidades como fortalezas ou habilidades como gaps. Então, nesse momento, eu vi uma possibilidade de transformar números em comportamentos e comportamentos em números. Eu vi que era muito interessante, porque quando eu ia conversar com o pessoal de recursos humanos, eu falava de competências e habilidades. E quando eu ia falar com o diretor comercial, eu falava de números, de prospecção, de propostas, de negócios prováveis, ou forecast, e de vendas. Mas eu sempre estava falando do mesmo assunto. É isso que eu trago para vocês agora, porque eu falei, são 7 perguntinhas fundamentais que, se vocês fizerem, vocês são capazes de fazer a análise do seu funil, entender que competências estão sobrando e estão faltando, para então trabalhar para um plano de alta performance em vendas. E nós vamos fazer isso, inclusive, acredito que foi enviado para vocês, se não for, vai ser enviado para vocês um material, que eu já proponho aí como exercício, que aponta quais são essas perguntas. Mas eu vou sugerir agora, eu vou dividir com vocês a minha tela, que vocês me acompanhem aqui. Vou colocar uma ilustração que é muito mais bonita do que eu aqui hoje, nem estou tão bonito assim. Mas vamos lá, vou dividir minha tela aqui. Vou pedir para o pessoal do back-office me ajudar, para ter certeza que vocês estão compartilhando a mesma imagem que eu. Estou dividindo a tela com vocês aí, muito bem.
Vocês vão ver agora a minha apresentação, só um segundo. Perfeito. Bom, vocês são capazes de ver aí nada mais que uma tela branca escrita etapas da venda, que é para relembrar, antes de falar de funil, as etapas da venda. Toda venda começa lá na prospecção, passando pela abordagem, depois a investigação. Da investigação, a apresentação da solução, que eu chamo de apresentação da solução, leia-se também uma proposta, né? E depois o fechamento. E depois do fechamento, é claro, pós-venda. Mas por que o pós-venda? A gente está falando de ciclo de vendas e pós-venda depois da venda. É porque isso é que faz com que seja um ciclo. Então, segredinho desse nosso encontro. Primeiro, segredinho. Pós-venda é fundamental porque é o pós-venda que faz o ciclo da venda ser um ciclo. Anotem aí, porque pós-venda é pré-venda da próxima venda. Então, é fundamental fazermos o pós-venda, porque ele é o pré-venda da próxima venda e faz com que seja um ciclo. Mas como isso se divide no funil? Essa ilustração que eu queria mostrar para vocês. Acompanhem comigo aí. As coisas começam lá em cima no funil, com prospecção e abordagem. A prospecção, que é a busca, é a procura. Como se quando vai prospectar petróleo, primeiro se faz uma análise, né, até histórica de determinada região, para entender se lá há possibilidade. Depois a gente sai furando para ver se há indícios, e se houver indícios, então a gente coloca a infraestrutura efetivamente para buscar esse petróleo. Então, quando nós vamos fazer prospecção, nós primeiro idealizamos. Ô, Mário, desculpa aí te interromper, a sua tela não está sendo compartilhada. Eu acho que você tem que escolher a tela que você vai compartilhar, o slide que você vai compartilhar. Vê se você consegue. O que você está vendo é exatamente o que todo mundo está vendo, tá? Ok. Você consegue escolher a tela? Se você quiser interromper e começar de novo, eu acho que... Eu vou interromper aqui a tela e vou... Isso. Eu volto aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Vou share screen. Isso. A tela inteira, vamos ver. Vocês conseguem compartilhar a minha tela? E você me dá diretriz. Acho que conseguem ver a minha tela. Isso, agora você está vendo exatamente o que a gente está vendo, tá? Isso, perfeito. Agora é só colocar... O PowerPoint, muito bem. Isso. Então, eu estava falando das etapas da venda, né? Começa a prospecção, depois da prospecção. Como vocês no áudio me acompanhavam aí, né? Procurei saber onde potencialmente tem cliente para mim. Eu vou lá, dou uma cheiradinha, verifico, opa, de fato aqui tem. Então eu saio abordando os potenciais clientes para então verificar se ele sente dores que eu sou capaz de curar. Isso eu estou falando então da abordagem e da investigação, para entender os problemas do cliente que eu posso resolver. E se há um problema, ou se não houver, se houver a possibilidade de apontar para ele um potencial problema, apresento a solução para esse problema. Caminho para fechamento e pós-venda. Enfim, eu estava dizendo que isso se movimenta exatamente assim no funil. Me ajuda. Agora você conseguiu ver aí o meu funil de vendas? O pessoal está conseguindo ver? Acredito que sim. Então começa lá em cima na prospecção, abordagem, depois a investigação, como já disse, apresenta-se a solução, é quando afunila de vez e eu começo a trabalhar o follow-up para empurrar todas as minhas propostas para baixo aqui para que se tornem fechamento. Após o fechamento, como eu disse, um pós-venda, sendo pré-venda da próxima venda, volta para a prospecção e assim vai. Essa é a rotina de quase todos vocês, para não dizer todos vocês aí, não é? Mas agora, onde é que está o pulo do gato aqui? Entender que esse funil, ele, veja, é uma linha de produção que transforma prospecção em abordagem, abordagem em investigação, investigação em proposta, proposta em fechamento e assim por diante. Então, a boa gestão do funil,
de vendas, entender em que passo você está, entender o que você deve fazer para ir para o próximo passo, para então descer no funil, é o que vai garantir, é o primeiro passo para o sucesso e a alta performance em vendas. E, portanto, então, eu trago para vocês, e aí, o material que eu disse que foi um PDF preparado para vocês, eu começo perguntando 7 coisas fundamentais. Primeiro, lembrando que os não iniciados acreditam que funil de vendas, assim, prospecção e contatos, a gente bota num funil, toque, 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 uau, vira negócio fechado. Não, não é assim, porque depois de prospecções e contatos, antes tem que virar oportunidades, e oportunidades nem sempre, embora estejam lá, nem todos são capazes de ver. Afinal de contas, a oportunidade não está lá. A oportunidade está nos olhos de quem vê. A oportunidade, na verdade, é um insight quando você consegue conectar uma dor ao remédio para a dor, um problema e a solução desse problema. Ou um potencial problema e a solução desse problema. Essa solução tem que estar inserida no seu produto ou serviço. Então, aí nós temos uma oportunidade, que vai ou não virar proposta, dependendo da sua disciplina, da sua capacidade, efetivamente, de organizar e propor para os seus clientes as devidas soluções. Que vai ou não virar uma previsão de vendas, ou o que eu chamo aqui de negócios prováveis, que vai ou não virar negócio fechado. Pronto. Nós temos, então, aí 3 fases do funil. E para você que está estruturando, já tem estruturado o teu funil, talvez você tenha um funil de até 20 fases, 15 fases, 10 que seja. Você pode ter mais fases do que essas 5 que eu aqui apresento. Mas, para uma análise efetivamente e científica do funil, você não pode ter menos do que essas 5. Você não pode deixar de mapear o seu esforço de vendas, que está lá na prospecção e nos contatos. Você não pode deixar de ter muito claro quanto disso virou oportunidade efetivamente, para saber se o esforço foi bem empregado, se foi empregado no lugar correto. E depois dessas oportunidades, se elas se documentaram ou se elas transformaram em efetiva intenção de compra ao seu cliente, como aí é apresentado, que é o que eu chamo de proposta. E depois acompanhar essas propostas, claro, para que se tornem negócios prováveis e serem encaminhados para o fechamento. E para montar esse funil, então, eu proponho aqui 7 perguntas para você. Vamos começar a fazer um exercício prático. Se você não tem PDF aí, pega um papel e anota. A primeira pergunta fundamental é: qual a meta mensal do vendedor, ou a sua? Se você é o vendedor, tome para você essa pergunta. E por que mensal se eu tenho uma meta anual, ou se eu tenho uma meta semanal? Eu coloquei aqui a meta do mês, porque é o mais comum, mas você pode colocar semanal. Se você tiver uma meta para o ano, para o semestre, eu sempre sugiro que você fracione a um período menor, que você consiga administrar da melhor forma possível. E como os ciclos normalmente são mensais, eu sugiro aqui sua meta do mês. Aí eu tenho que trazer 12 milhões no ano. Então, nós estamos falando de 1 milhão por mês, mais ou menos. Sugiro que você trabalhe aí no máximo uma meta mensal, pelo menos para esse exercício. Segunda pergunta: qual é o seu ticket médio de vendas? Como eu chego ao ticket médio? Bom, quantas vendas eu fiz no mês passado? E agora, para responder, a primeira pergunta é muito simples. Se você não sabe, pergunta para o teu chefe. Se você é o chefe, pergunta para o teu bolso, ou para os teus projetos futuros. Agora, a segunda requer um exercício objetivo de análise e observação. Você vai olhar para o período anterior, para não ter aqui, eu acho que, é mais ou menos, não. É importante nós colocarmos os valores exatos para termos os nossos números exatos. Seu ticket médio é o número de dinheiros ou valor que você trouxe no último período, como a meta mensal, vou dizer aqui o mês passado, dividido pelo número de negócios que você fechou. Então, eu fechei 10 negócios, trouxe 80 mil. Então, meu ticket é de 8 mil. Mas eu fiz de 3, eu fiz de 5, eu fiz de 10. Mas, na média, você traz em torno de 8. E talvez você agora esteja se afirmando aí que, mas a média não é um número, eu costumo chamar de número burro, na verdade é um número que não nos diz muita coisa, né? Porque se é ponderado ou não, mas o que eu quero agora não é a exatidão, mas eu quero a exata direção. Então, a média simples nos cabe aqui. Você fez todos aqueles negócios, tivesse lá 80 dividido por 10 oportunidades, ainda que uma delas você trouxe uma oportunidade só de 1.000, mas seu ticket médio de 8 mil.
Terceira pergunta, quantos negócios esse vendedor, ou você, vendedor, se está preenchendo o teu funil, precisa para bater a meta? Muito simples. Se eu já sei qual é a minha meta e sei qual é o ticket médio, na média, a meta dividido pelo ticket médio vai me dar o número de negócios que eu preciso para bater essa meta. Ok? Quarta pergunta fundamental das 7 perguntas do caminho para o sucesso. Quantos negócios prováveis, ou seja, aqueles negócios que esquentaram, aqueles negócios que você jurava que ia fechar, né? Esse vendedor que a gente está estudando, ou você que está estudando o seu funil, precisa para fechar um negócio. Ah, mas como é que eu sei isso? De novo, eu vou olhar para o meu passado imediato. Vou olhar para o mês passado e ver. Bom, eu achei que ia trazer 10 negócios. Cheguei até a me comprometer lá com o meu superior, ou com o board, ou considerei aquilo no meu plano financeiro, sou empreendedor, que aqueles 10 negócios entrariam. Mas, no final, só entraram 5. Ah, mas o mês passado foi muito diferente. Então, pegue a média dos últimos meses. Mas veja, na média aqui, 10 para 5, está me dizendo que eu preciso de 2 negócios aqui no negócios prováveis para garantir um negócio fechado. Eu estou agora constatando o que tem acontecido. Eu não quero pensar agora nos meus sentimentos, é que eu acho que... Não, é o que tem acontecido historicamente. Porque a história registra o nosso comportamento. Como eu disse, a gente está olhando agora o comportamento de dentro do funil. Quinta pergunta. Quantas são as propostas que eu preciso fazer para gerar um negócio provável? De novo, eu olho para o mês passado e vejo quantas propostas eu fiz. Ah, mas eu tinha feito uma proposta que eu estava prospectando há 3 meses. Não importa, porque se você está prospectando uma agora, daqui 3 meses ela também vira proposta, e assim vai. Depois que você fecha o ciclo, mês a mês você vai ter o fruto do que foi 3 meses atrás, 2, 6, depende do seu ciclo aí. Mas o importante é que a gente está analisando o mês passado. Então, no mês passado, quantas propostas foram feitas? Então, eu fiz tantas propostas e consegui ter, na minha previsão, como eu disse lá, eu previa que ia fechar 10 negócios. Fiz 30 propostas e tenho feito 30 propostas por mês, mas esquenta em torno de 10 por mês. O que significa, então, que eu tenho aproveitamento aqui de 3 para 1. Então, eu preciso fazer 3 propostas para gerar um negócio provável. Ainda que nesse momento você esteja analisando o teu funil, falando, mas as propostas que eu fiz são prospecções anteriores, e os negócios prováveis que eu tinha esse mês são de prospecções anteriores ainda. Não tem problema, nós estamos pegando uma fotografia, e se a gente colocar isso de fato num ciclo, aquilo que você faz esse mês vai refletir daqui 3, e do mês que vem daqui 4, no outro mês daqui 5, por aí vai. Então considere a fotografia. Fiz 30 propostas, por exemplo, gerei 10 negócios prováveis, 3 para 1. Sexta pergunta. E quantas oportunidades você precisa para gerar uma proposta? Cada um de vocês vão ver, olha, eu encontrei tantas oportunidades. Esta sexta pergunta, normalmente, na primeira vez que fazemos esse exercício, ela é um pouco difícil de responder, porque nós registramos o número de propostas, o número de visitas, mas efetivamente, quantas oportunidades foram encontradas, nós temos alguma dificuldade de registrar. Nós, como vendedores, nem sempre tomamos o cuidado de registrar, e como gestores, nem sempre exigimos que ela seja registrada. Os nossos CRMs, inclusive, por várias vezes não estão preparados para registrar esse tipo de pergunta. Então, façamos isso, ainda que seja aqui, olha, meu Customer Relationship Management popular aqui, olha, minha caderneta. Eu guardo aqui, fiz 3 visitas hoje, encontrei 3 propostas. Não, fiz 3 visitas, uma delas fui lá, não tinha nada, o cara já compra o que tem para comprar, tem nada de novo, ok, não encontrei proposta. Mais à frente vocês vão entender por que é tão importante marcar esse índice. Ou, perdão, não encontrei oportunidades. Mas mais à frente vocês vão ver por que é tão importante registrar esse índice. E eu olho para o mês passado, registrado isso, quantas foram as oportunidades que eu encontrei? E quantas propostas eu fiz? Normalmente, sobretudo em tempos de crise, olha, se aparece 3 oportunidades, eu faço 3 propostas, não deixo fugir uma. Mas vamos lá, nem sempre é uma verdade. Vamos registrar. E por fim, a 7ª e última pergunta. E quantas visitas ou contatos, porque alguns de vocês não fazem visitas, alguns de vocês vendem ao telefone, alguns de vocês vendem
digitalmente, então o que precisa é do clique, é que o cliente aceite lá e clique no CTA, no Call to Action que você colocou, mas quantos foram os contatos, sejam físicos, né, pessoalmente, ou ao telefone, ou mesmo digitais, você precisou para gerar uma oportunidade? Porque, às vezes, alguma pessoa até entra no teu site, alguma pessoa até te recebe, alguma pessoa até entra na tua loja, ou vem no teu balcão, mas, efetivamente, a prospecção talvez não foi adequada. Ela não é uma pessoa que traz uma oportunidade, ela vem por algum outro interesse. Registrado esses números, respondidas essas 7 perguntas, você está preparado para montar o seu funil de vendas e ter algumas surpresas. Vamos lá. Imaginemos, então, que o meu número, a minha meta seja 1.000 dinheiros. Coloquei aqui, R$1.000. Vocês estão me acompanhando aí. Você está fazendo o teu e eu vou fazer um para você ter os números aqui. Ticket médio, vamos dizer que seja de R$100. Tem um pontinho ali, mas é R$100, tá bem? Meu ticket médio é de R$100 e eu tenho uma meta de 1.000. Se eu tenho um ticket de 100, minha meta é de 1.000. Quantos negócios eu preciso para bater meta? 10 negócios. Se ao final do meu funil eu tiver 10 negócios fechados, na média eu devo ser um vendedor feliz. Porque na média eu trago um número que 10 vezes ele cumpre a minha meta. Quarta pergunta. Quantos negócios prováveis? E eu fui lá, vi no mês passado, como na minha primeira ilustração é 2 para 1. Eu preciso de 2 negócios para fechar um. E quantas propostas você precisa para gerar um negócio provável? Olha, eu faço muita proposta. No meu negócio aqui, para esquentar é difícil. Cada 3 propostas que eu faço, uma o cliente me dá sinal de compra. Ok, 3 para 1. Depois, oportunidades para gerar proposta. Como eu disse, o negócio está feio. Então, olha, apareceu oportunidade, estou fazendo. É 1 para 1. Beleza, marquei aqui também. E, por fim, quantas visitas ou contatos? O meu negócio, ele é um negócio complexo, requer visita, requer conversar com o cliente, preciso sentar, entender o negócio dele, apresentar a minha empresa, então buscar essa sinergia. E eu preciso de 6 contatos para encontrar uma oportunidade efetiva. Com esses números, que eu só consegui pela constatação, muito simples, eu vou montar o funil. Bom, eu já sei, então, que para eu ser uma pessoa, como eu disse, uma pessoa feliz, a minha meta... Agora, esse é o segundo PDF que vocês receberam, tá? E eu sugiro que vocês guardem isso, tirem muitas cópias e guardem aí para vez ou outra. Vocês vão perceber que de forma muito simples você faz um plano de vendas muito estruturado com a análise do funil. Você coloca a tua meta, seu ticket médio. Isto posto, eu já sei que para ser um cara feliz, lá embaixo, olha, eu preciso de 10 negócios fechados. E eu constatei que preciso, para ter um negócio fechado, eu preciso de 2 negócios prováveis. Se eu preciso de 10 fechados, então eu preciso de 20 prováveis. E eu também, com aquelas respostas, constatei que para ter 20 negócios prováveis, cada proposta, lembra, eu preciso de 3 para uma esquentar, então eu preciso de 60 propostas. Assim, estatisticamente, eu devo fazer os meus 10 negócios fechados. E se eu preciso de 60 propostas, eu disse que oportunidades para proposta é 1 para 1, eu preciso de 60 oportunidades esse mês. Mas prospecções, vocês se lembram quantas eram? Eu disse que eu precisava de 360 ou visitas ou contatos, ou seja, 360 prospecções. Não é isso? E se eu preciso de 360, eu já disse que o meu negócio é por visita, começa a ficar complicada a minha situação, porque eu tenho 22 dias úteis para trabalhar. Eu tenho, então, 16,4 visitas por dia. Como não tem 16,4, são 17 visitas. Eu tenho que fazer 17 visitas por dia. Eu tenho 6 horas de trabalho, portanto, eu tenho que fazer uma visita cada... 2,8 visitas, por hora. E 2,8 não existe, são 3 visitas por hora. Considerando a cidade, considerando o trânsito em tempos normais, né, em que eu pegava meu carro e ia visitar meu cliente, ou mesmo que eu tente fazer uma conferência com ele, é bastante coisa. A cada hora eu tenho que fazer 3 visitas, eu estou falando de 20 minutos por contato. Para fazer investigação, eu tenho aqui uma difícil tarefa, sobretudo se o meu contato são visitas ao cliente. Eu estou falando aqui de um modelo B2B, e que eu tenho que conversar com o cliente, pronto. O fato é que está bem difícil. E a pergunta é, você consegue fazer visitas em 20 minutos?
você consegue fazer 17 visitas por dia? Normalmente a resposta seria não, temos um problema. O que fazer então? Primeira coisa, eu vou definir quais são os meus índices de conversão. Volto lá para a teoria das restrições do Eliyahu Golder. Eu já sei que eu consigo converter prospecções ou contatos 17% em oportunidades. Depois, as oportunidades 100% em propostas. Depois, de propostas para os negócios prováveis, 33%. E, por fim, de prováveis para negócios fechados, 50%. Observe que eu tenho a minha corrente aí, você já consegue ver qual é o elo mais fraco. São os 17% ali. Né? Vamos pensar o que efetivamente é real. Você não consegue, lá na minha conta anterior, fazer 17 visitas por dia. Quantas você consegue fazer por dia? Olha, eu consigo fazer 4. Então, em 22 dias, você vai conseguir fazer 88. Agora eu vou começar a analisar o que efetivamente serei capaz de fazer no meu funil, porque esses índices de conversão demonstram efetivamente que são meus comportamentos. No meu funil, eu serei capaz de converter 17% das minhas 88 visitas em oportunidades, portanto, em torno de 15. E vou fazer 15 propostas, se continuar tudo bem. E eu já sei que eu consigo converter, ou seja, esquentar essas propostas em negócios prováveis, vai para forecast em torno de 5, que é 33% das minhas 15 propostas. E eu já sei que eu só consigo fazer metade disso virar negócio fechado, na média. O que significa que esse funil que eu acabei de fazer com vocês demonstra que o mês que vem o Mário aqui não vai fazer muito mais do que 3 negócios fechados, nem muito menos do que 2 negócios fechados. Se você começar a observar o seu histórico ou o histórico da tua equipe, você vai ver que isso é fato. O que significa que eu, da minha meta de 1.000 dinheiros, tenho trazido 250 a 300. Até aqui só trouxe problemas para vocês. O que fazer então? Eu vou analisar o que preciso melhorar para esses 2,5 lá no final virarem efetivamente 10. Ou eu volto e faço 360 visitas, mas já entendemos que isso fisicamente não é possível. Ou eu melhoro os meus índices. Por exemplo, eu preciso trabalhar para descer mais desses 88, porque se eu conseguisse fechar 88 vezes 100, nós estamos falando de 880. Não, 8.800. 8 vezes a minha meta. Mas isso eu não consigo. Ok, mas o que eu consigo melhorar? Eu vou primeiro prestar atenção em qual é o elo mais fraco da minha corrente. Fica muito claro que eu tenho um problema aqui de prospecção. Ou eu estou indo no lugar errado e não consigo encontrar oportunidades, ou eu estou indo no lugar certo, mas eu não estou conseguindo extrair do cliente a oportunidade efetivamente, ou não estou sendo capaz de conectar Lé com Cré. O que eu quero dizer com Lé com Cré? Eu vou ao cliente que ele está gritando de dor, mas eu não consigo perceber que aquela dor, o meu produto ou o meu serviço é capaz de operar e resolver e curar a dor. Então, talvez me caiba aqui ou uma análise de território, ou uma análise efetivamente se meus leads estão adequados, ou mais do que isso, um treinamento de produtos, mas não como o produto funciona, que tipo de dor o produto é capaz de curar, que tipo de problema nós somos especialistas em resolver. E talvez meu índice de 17% aumente. Veja, se eu conseguisse aumentar em 100%, eu teria 88 oportunidades, portanto 88 propostas, porque eu consigo converter em 100%, e depois 1/3 disso, e depois metade desse 1/3, perceba que eu já tenho mais do que 10, perto de 15 negócios fechados, se fizer essa conta. Mas eu não consigo converter 100% de contatos ou prospecções em oportunidades. Eu faço venda por telefone e é reativo, o cliente liga aqui às vezes para pedir informação. Ok, então eu preciso começar a trabalhar esse índice de alguma forma. Já temos um plano. Isto posto, importantíssimo olharmos cada um desses índices e o que eles representam na competência do agente de vendas. Como eu fiz aqui o exemplo de, se eu tenho um problema de prospecção, ou eu não estou sabendo identificar oportunidades, ou eu não estou prospectando no lugar certo.
Então, esses índices de conversão começam a mostrar aonde estão os meus gaps como profissional ou da minha equipe. Que tipo de treinamento? Eu, por exemplo, justifico os meus treinamentos com base em fatos e dados, com base no funil da tua equipe. Porque às vezes você me chama para dar uma palestra motivacional e eu pergunto, mas tua equipe está desmotivada? Não, exatamente. Então, para que você vai trabalhar motivação? Me fala aonde é que a sua equipe está sofrendo. É lá que nós temos que colocar o nosso recurso, o nosso dinheiro, o nosso tempo e o nosso esforço de melhoria. Então, dicas fundamentais aqui. 7 competências são as que envolvem aquelas 6 fases da venda. Um vendedor profissional, ele precisa ter disciplina, criatividade, comunicação, empatia, adaptabilidade, capacidade investigativa e tenacidade, que aqui eu chamo de tenacidade comercial. Aonde essas competências fundamentais estão dentro do funil? Por exemplo, de prospecção ou contato para oportunidade, nós temos, olha, nessa setinha primeira, nós temos 3 movimentos aí. Primeiro, a prospecção, que é o planejamento, depois a abordagem, que é o contato com o cliente, seja ele como for, de presencial a digital, e depois a investigação, que é identificar se de fato aquele é um potencial cliente. E nessas 3 fases, que é a primeira setinha do nosso funil apresento, nós temos lá, né, na prospecção, eu preciso lançar mão da disciplina, porque eu preciso planejar, e a criatividade, porque eu preciso criar formas de chegar até lá. Depois, na abordagem, comunicação, porque eu preciso ser claro para o meu cliente, mas mais do que isso, eu preciso extrair a clareza da dor ou do grito de dor que ele dá. Depois, a empatia, eu preciso ser capaz de sentir o que ele está sentindo. E, por fim, a adaptabilidade, porque nós prospectamos o tempo todo com gente diferente, que ninguém é igual a ninguém. Sem contar que, às vezes, nós falamos com o diretor, às vezes com o gerente, às vezes com o assistente, às vezes com o operador, e por aí vai. Então, comunicação, empatia e adaptabilidade. E depois, na investigação, para saber se tem oportunidade ou não, a minha capacidade investigativa, ou seja, a minha inconformidade com é assim mesmo, e a minha capacidade de elaborar perguntas fundamentais. Mas o que acontece quando o senhor tem isso aqui? E por que dói? E aonde dói? É quando nós vamos auscultar o cliente. E, por fim, comunicação para fazer, de novo, né, essa via de mão dupla, ouvindo e falando as coisas adequadas para o cliente. Nós já temos só aqui, olha, disciplina, criatividade, comunicação, empatia, adaptabilidade, capacidade investigativa, comunicação, 7 competências fundamentais, só na primeira fase. E quando nós analisamos esse número, assim como os meus 17% lá aponta que esse é o meu problema, é ali que eu estou jogando meu dinheiro fora, meu tempo, minha energia, minha vida profissional, eu preciso olhar para cada um desses pontos o que está faltando e aí sim investir. Depois, de oportunidades para propostas, se é ali que eu tenho um gap, nós temos a seguinte competência. Comunicação, mas agora não no falar e ouvir, mas no repertório. Será que eu estou fazendo a proposta adequada para a pessoa adequada? Eu vou lá mostrar como o meu sistema, ou como o meu serviço, ou como o meu produto tem características tão bacanas e tão bonitas e tão operacionais para quem toma decisão estratégica que não está na operação? Ou será que eu estou falando um tecniquez absurdo para quem só quer saber que parafuso ele tem que apertar? Eu tenho que adequar o meu repertório para fazer a minha proposta. Tenho que ter a criatividade de novo, só que agora, mais do que criar coisas novas, é ser capaz de visualizar coisas diferentes, estabelecer uma visão sistêmica, isso transforma nisso, que se transforma nisso, que transforma nisso. Portanto, vou criar uma forma de transformar diferente. Visão sistêmica para ter alternativas. Isso também é habilidade e criatividade. São apenas 2 habilidades, mas vocês percebem que elas se complicam aqui. Mas eu já sei se meu gap está aqui. Disciplina, na verdade, comunicação por conta do repertório e criatividade para fazer as propostas adequadas. E depois de propostas para negócios prováveis, é efetivamente ir lá perguntar para o cliente o que o impede de fechar esse negócio e por que não damos o próximo passo. Isso a gente normalmente chama de follow-up. Agora vem sim a disciplina. Eu já estava me adiantando na minha fala aqui. Primeiro, disciplina, follow-up. Você está fazendo follow-up? Você já falou com todos os clientes para quem você mandou proposta ou esqueceu deles? E depois, uma pitadinha de tenacidade, de chamar efetivamente para o fechamento.
Ainda não é fechamento, mas é quando você consegue o primeiro compromisso do cliente. É o pré-fechamento. E, por fim, manter a capacidade investigativa para entender por que é que ele está procrastinando. Por que é que ele não está te recebendo? Às vezes faltou uma palavra, às vezes faltou mostrar alguma coisa. Às vezes eu tenho que voltar à prancheta e refazer a proposta de forma mais certeira e assertiva. Então, de novo, 3 competências aqui a serem trabalhadas. E, por fim, de negócios prováveis para negócio fechado, a primeira competência, sem dúvida nenhuma, eu aponto ela do meio aí, no slide que vocês veem, tenacidade comercial. Tem que ter tenacidade, tem que chamar para o fechamento. Eu não estou aqui para fazer proposta, não estou aqui só para responder suas dúvidas. Faço isso, mas para resolver o seu problema. E eu só consigo resolver o seu problema com a aquisição do meu serviço ou do meu produto. Vendedores, essa é a nossa missão. O médico tem a missão de medicar, de curar. O advogado de advogar. O engenheiro de engenhar, de criar a sua engenharia. O vendedor de vender. Essa é a tua missão. O vendedor ajuda a sociedade vendendo. E, por fim, disciplina, porque tem que ter senso de urgência, mas melhor que isso, construir habilidades para transportar o seu senso de urgência para o senso de urgência do cliente, porque é um problema quando você fica em cima do cliente, porque a sua meta ainda não foi cumprida e o mês vai acabar. É o cliente que tem que ficar em cima de você, porque quanto antes ele resolver esse problema, mais dinheiro ele vai ganhar, ou menos dinheiro ele vai perder. E você precisa desenvolver habilidades para transferir a sua urgência para a urgência do cliente. Trabalhando, então, a disciplina no senso de urgência, a tenacidade no fechamento e a adaptabilidade, porque aqui é onde nós mais recebemos os nãos ou as objeções e nós precisamos nos adaptar e criar caminhos adequados. 3 competências fundamentais que devem ser trabalhadas se o nosso gap for aqui no último número. E, por fim, já temos o nosso funil, já temos as nossas consistências e inconsistências, e agora descobri que eu tenho 3 gargalos, Maras, não tem jeito. Descobri que aqueles 17% não vai ter jeito de melhorar, aquilo mesmo não dá. E eu trago, então, aqui uma máxima que vovó já dizia pra gente: meu filho, minha filha, quem não tem cabeça tem perna. Se você não tem condições ainda, se você não tem habilidade ainda, técnica, ou hard skills, ou soft skills, ou habilidade, para fazer os seus índices de conversão melhorar, ou seja, aqueles índices internos do funil, então acorda mais cedo e vai dormir mais tarde, porque você vai ter que fazer aquelas 300 e poucas visitas e ponto. Porque se você está fazendo o teu plano, para você mesmo não adianta dar desculpas. Porque quem não tem cabeça tem perna. Isso eu aprendi com um funcionário uma vez, nós éramos funcionários da empresa, ele era colaborador que respondia a mim, era um subordinado meu, e ele era muito abusado e ele dizia: Mário, você não sabe, mas sabe o fulano que é o melhor em vendas? Eu ainda não sou bom igual a ele, não. Mas eu rapidamente faço o mesmo resultado que ele. Eu falei: mas como você vai fazer isso? E ele era um pequenininho assim. Eu dizia: mas que menino abusado. Ele dizia: porque eu tenho mais energia que ele, eu acordo mais cedo e eu durmo mais tarde. Me ensina como é, porque se ele faz 10, eu faço 100. Eu vou acertar muito menos que ele, mas eu vou tentar muito mais vezes e eu vou fazer o mesmo número que ele. E depois que eu tentar várias vezes e que eu errar várias vezes, eu vou adquirir as mesmas competências e habilidades que ele. Nesse momento, eu já vou estar acostumado a acordar mais cedo, a dormir mais tarde, e eu vou continuar fazendo 100 no lugar de 10, e meu funil vai ser uma explosão. E ele me ensinou que quem não tem cabeça tem perna. É uma questão de querer, é uma questão de planejar. Faça o seu funil, planeje o seu funil, perceba quanto você tem que fazer, então você já sabe. Tem que fazer 3 visitas por dia, prepare seu dia para 3 visitas. 300, prepare para 300. Ah, mas 300 é impossível. Então veja onde está o seu gargalo e melhore as competências já apresentadas aqui para o teu gargalo desengargalar, né? Um neologismo, talvez, não sei se posso utilizar essa frase. Mas veja, nós temos aqui um grande problema. Trouxe de volta aqui para vocês estão vendo a minha tela. Eu tenho 20 minutos de contato, isso não é possível. Ou eu melhoro no 17%, ou eu não consigo melhorar no 17%, mas eu consigo melhorar nos 33%, ou eu consigo melhorar nos 50%. Se eu não melhorar nada e transformar 50% com muita tenacidade comercial, 50% em 100%, eu ainda não faço 10%, eu faço 5%.
mas eu posso aumentar meu ticket médio, eu posso oferecer mais serviço, eu posso colocar mais serviço junto do produto, eu posso oferecer produtos e serviços, e se meu ticket sair de 100 para 200, eu já não preciso de 10 negócios. Bastam 5. Percebam que os teus números vão dizer o que você deve fazer e vão dizer aonde está o teu gap de competência e aonde é que eu vou poder te ajudar como mentor ou a minha escola, ou onde você bem entender que você vai desenvolver as suas habilidades. Então, se quem não tem cabeça tem perna, eu já dividi o funil como se fosse um corpo. Cabeça, perna e tronco. Só que ele é o contrário. A cabeça fica lá embaixo, onde você usa mais a cabeça, mais habilidades, que é quando você vai fechar o negócio. Precisa de muita habilidade para lidar com as objeções, para às vezes refazer a proposta ali, na hora, reentender, porque as coisas mudam o tempo todo. Você tem o meio do funil, que é o que eu chamo de tronco, que é onde às vezes nós temos também a prisão de ventre, que é mais ou menos na região do tronco, ali do abdômen, né? Que é onde ficam as propostas, e às vezes por receio, por medo, nós não fazemos follow-up, porque eu já estou perdendo tanto, e fica lá, e daí um pouco a gente se sente gordo, com o funil cheio, e não consegue dar vazão naquele funil. É o que eu chamo de tronco. Ou perna, que é onde a gente corre, é onde a gente tem que colocar recurso, é onde a gente tem que colocar dinheiro, onde a gente tem que colocar, de fato, tempo e esforço físico. Né? Para quem vai de porta em porta, é esforço até físico, que é prospectar, fazer contatos e transformar contatos em oportunidades. Então, você já tem o funil perna, tronco e cabeça. Estabelecendo aonde está o teu gap, você já sabe se tem que fazer uma estratégia de perna, de tronco ou de cabeça para alcançar o sucesso em vendas. Você vai, sim, sempre olhar o que o mercado já está acostumado a olhar, que são os hit rates, ou seja, de tantas propostas, fechei tantos negócios, de tantas oportunidades, fechei tantos negócios, mas a partir de agora, você já está comigo aqui na ciência da venda. Nós vamos olhar os índices internos do funil, porque lá fora só te dá o problema, aqui dentro te dá a causa do problema. O que está causando o problema? Cada um desses índices internos aponta que competência lhe falta, ou que competência você tem de sobra para você, então, melhorar ao máximo o seu índice de conversão e conseguir transformar o seu funil em um tubo. Eu adoro, o americano chama de pipeline, né? E pipeline não é funil, é tubo. Alguns até usam funnel, mas eu quero que meu funil, boca larga, boca estreita, seja boca larga. Né? E é isso que nós vamos buscar aqui. Ok? Bom, eu disse... Né? E também a turma Viviane, a turma da Vacina Empreendedor, disse que a gente teria um presente, então eu até cliquei aqui sem querer, apareceu ali o nosso presente, eu trago agora um presente para vocês, aqui em parceria IBM Vendas, Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, do My Place Office, trazendo para vocês um presentão que é o seguinte: vocês fizeram o exercício comigo, sugiro que vocês refaçam, porque eu falei rapidamente, então que vocês usem esse material para fazer primeiro aí, na munheca, na caneta, né? Alguns de vocês estarão tentados a já colocar isso numa planilha. Espera, faz primeiro com a caneta, ou de preferência com o lápis, porque aí tem um processo cognitivo importante. Você vai construir as suas habilidades, e quando você escreve, você pega tudo que está na sua cabeça aí, que é abstrato. Eu sei que eu fiz uma bagunça na tua cabeça, porque eu mexi em tudo aí. Eu estou forçando algumas conexões mentais novas, talvez. Algumas sinapses estão sendo forçadas. Se tudo der certo, você termina essa live um pouco mais cansado, mas eu quero que você continue nesse exercício. Quando você escreve, você transforma o abstrato em concreto. Você desenha, você escreve, e isso vai criar novas sinapses e você vai lidar com mais facilidade. Isto feito, você vai fazer uso do nosso presente, que é o seguinte: você vai depois acessar gratuitamente, e é gratuito porque eu estou abrindo para vocês durante um tempo. Vai ficar aqui aberto para vocês. O acesso está aqui, o endereço ao meu plano de vendas, lá no meuplanodevendas.com.br. Vocês vão responder as 7 perguntas fundamentais. Naturalmente, vou pedir para que vocês se cadastrem, para que eu saiba que vocês são do nosso grupo aqui, um grupo seleto. Né? E vocês vão responder 7 perguntinhas, e quando vocês se cadastram, vocês vão ter um login, uma senha, e aquilo que vocês escreverem ficam para vocês, no perfil de vocês. E na próxima tela, quando você gerar o funil, você já vai ver os seus índices de conversão automaticamente.
E depois, na próxima tela, quando você pedir o feedback, eu estarei lá dando feedbacks para vocês, se você está bem de perna, se você está mal de perna, e o que você deve fazer. Então, tudo isso automático. Mas o mais bacana até aqui só é legal, porque a gente vai ficar perto e a gente vai conversar ainda aqui digitalmente. Mas o mais bacana é que depois desses feedbacks, você vai pegar essa ferramenta e vai colocar os índices de conversões ideais para o seu mercado, porque são diferentes mercado para mercado. Vai estabelecer, se você é o vendedor, com o seu superior. Se você é o líder, você vai estabelecer para os seus vendedores. Cada um vai fazer o seu próprio funil. E depois vai mudando cada um dos índices. Perna, cabeça, tronco, para ao final ter como eu sou hoje e como eu pretendo ser e justificar para você num verdadeiro plano tático de vendas. Eu vou mudar meu índice de conversão de 17% para 30%, porque eu serei mais investigativo, fazendo perguntas assim, assim, assado. Ou porque eu melhorei a abordagem no meu território, porque agora eu só vou falar com empresas com faturamento a partir de X. Então, nós vamos nos forçar e forçar os nossos liderados a pensar vendas, a pensar prospecção, a pensar funil. E dessa forma, seremos capazes de fazer planos de vendas que rapidamente, que no final, inclusive, ele te diz, então, a partir de agora, sua rotina é assim, você tem que fazer tantos contatos por dia, tantas propostas por semana, tantos negócios prováveis por mês, e assim vai. E nós seremos capazes, então, de fazer aquilo que já tem acontecido. Eu hoje, nesses últimos anos, tenho treinado quase 30 mil pessoas das mais diversas indústrias, segmentos, e tenho angariado muitos feedbacks positivos de que conseguiu ter mais sucesso em vendas utilizando essa ferramenta simples. Lembrando que o simples não é raso, por vezes até muito profundo. O simples só é simples. É muito simples. 7 perguntinhas, 5 variáveis, depois 5 índices, que são os índices internos de conversão, com seu índice completo, os hit rates. Você será capaz de fazer um plano de sucesso e alta performance em vendas. E eu fico aqui, sou teu servo, à sua disposição. Acho que nós temos um tempo para dúvidas, ou inserções, ou contribuições, não é isso? Nossa, que bacana, hein? Adorei esse funil de vendas por competências. É novo para mim, é exclusivo seu, Mário? É exclusivo. Aquela história que aconteceu de fato há alguns anos atrás. E agora, em breve, quero lançar para vocês um livro explicando cada uma dessas fases, mas por agora é exclusivo aqui na nossa escola e para vocês aí no meu plano de vendas que a gente está dando. Ai, que delícia! Ó, quem gostou, fala assim, eu adorei. Ó, fala aí no chat, eu adorei. Né? Vamos gerar engajamento. Que bacana. Então, agora a gente vai para o nosso bate-bola. A gente chama de bate-bola. É o melhor da festa, porque agora que o pessoal vai, né, fazer perguntas para vocês. Então, assim, o pessoal não vai embora, que isso daqui é a melhor parte, porque nós vamos selecionar 10 perguntinhas e uma das perguntas pode ser a sua, para né, resolver algum probleminho aí de vendas que você tenha dentro da sua empresa. Então, vamos começar agora? Mentoria. Vamos lá. Mentoria, isso aí. Vamos lá, deixa eu ver. Olá, Mário. Boa tarde. Do total das vendas, qual é o percentual ideal, no seu entendimento, em relação a vendas novas versus vendas recorrentes de uma empresa? Olha, essa é uma pergunta incrível. Obrigado por essa pergunta sensacional. Agora, tudo vai depender da sua estratégia. Quando eu falo de meta, e lá no começo eu falei sobre metas, né? A meta não é só um número. Ela tem que dizer a cor do número, o tamanho do número, o tipo do número, né? A gente não sai vendendo a qualquer preço. A gente sai vendendo ao preço que nos cabe e ao preço que nos traz a margem que esperamos. Para alguns que me ouvem agora, talvez você, vendas novas têm maior peso do que vendas... manutenção de vendas no mesmo cliente. Em alguns casos, a venda nova ela tem um custo maior que a manutenção de vendas no mesmo cliente. Então, essa pergunta vai ser respondida pela meta que se tem na empresa ou no projeto. Se não foi pensado nisso, é importante se pensar no custo de cada venda e a rentabilidade, se é que a nossa meta lá na ponta é rentabilidade, né? Porque, às vezes, nós trabalhamos para ganhar market share, nós trabalhamos para ganhar novos clientes, nós pagamos pelas vendas. Então, é mais importante clientes novos. Mas, às vezes, não, nós não estamos pagando pela venda e nós precisamos
da melhor e maior margem possível, a ponto de na segunda compra eu te dou 50% de desconto. Não é? Então, são essas estratégias que vão responder a sua pergunta. Eu costumo dizer que se você não tem essa estratégia, então nós temos um problema a resolver. Né? Mas, normalmente, equilibra-se isso, porque eu, de um lado, estou buscando uma presença no mercado, estou buscando clientes novos para me fortalecer, ou seja, market share, mas, do outro lado, eu preciso me manter forte dentro do cliente, ou seja, o wallet share. Então, é 50-50. Se eu fosse te dizer assim, colocaria meio a meio. Mas tudo vai depender de um papo mais profundo de aonde você está e onde você quer chegar. Você e sua empresa, seus números. Bacana, bacana. Mário, você acha que, na verdade, é uma pergunta minha aqui agora, que a gente estava falando de conversão de vendas, nessa crise aí, como estão as conversões? Você acha que ela diminuiu o percentual? Nós temos um movimento natural, que é a retração, por conta do momento de crise. Toda vez que nós estabelecemos, assim como o corpo humano, quando está em crise, as células recolhem parte da sua energia, porque elas entram em estado de luta-fuga, né? A sociedade faz a mesma coisa. Nós nos recolhemos. Eu estava falando com um amigo que trabalha com investimento em startups, recentemente, essa semana, e ele estava me dizendo de uma boa oportunidade de negócio para um segmento que está em alta agora por conta da crise, em função do isolamento social e tudo mais. Ele conversando com os investidores, e simplesmente por causa dessa impressão, que não é uma impressão, mas essa retração, eu vou me recolher porque, como está faltando, é melhor aguardar, eu não sei. Né? E é uma grande oportunidade agora, até por conta da crise. Por exemplo, os negócios online, os negócios de entrega a domicílio estão crescendo. Né? E os investidores já estavam com todos os fundos recolhidos, tinha dinheiro para colocar, falaram, não, mas nós vamos esperar, vamos ver o que acontece. E, na minha opinião, a nossa vacina tem que primeiro atacar esse problema que é do deixa para depois, porque eu estou sentindo que... Então, para responder a tua pergunta, todo mundo está guardando mais. Tá. Entretanto, algumas coisas que eu guardo não é só o recurso, né? Adam Smith, pai da economia moderna, já dizia, as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos, e isso movimenta esse humor das pessoas e da economia. Né? E tem alguns recursos que eles são escassos e que ainda não está comigo. Por exemplo, eu tenho algum recurso financeiro, mas álcool gel vai acabar. Então eu vou lá, eu compro álcool gel, estoco álcool gel e às vezes eu nem uso. Isso, por exemplo, aumentou as vendas. Eu atendo alguns clientes que trabalham no segmento de indústria de tecido, de roupas e tudo mais, e tem vendido muito máscaras. Diminuiu o número de pedidos para algumas coisas que eles vendiam, mas começaram a vender as máscaras. Rapidamente eles entenderam. Isso aqui é escassez. Então nós temos alguns apontamentos. No geral, de fato, piorou a conversão. Porque todo mundo está se recolhendo. Mesmo quem está em casa, precisando de recursos que não tinha em casa, está negociando mais e tentando pagar menos por isso. Entretanto, nós temos um movimento de clientes que não utilizavam algumas coisas, começaram a utilizar e vão utilizar ainda muito mais. E quando passar essa retração, essa sensação de que os recursos vão apagar, estarão dispostos a pagar mais caro por isso ou por aquilo outro. Você nos deu uma aula hoje dizendo aonde foram investidos recursos para esse nosso encontro. Isso prova que alguns segmentos estão tirando um maior proveito, naturalmente, né? Ajudando as pessoas, porque a dor agora, eu preciso de dentro de casa produzir, eu preciso de dentro de casa me comunicar, e eu preciso continuar comendo, eu preciso continuar alimentando minha família, eu preciso continuar produzindo. Quem conseguir resolver essa dor vai vender mais. Exatamente. Legal, bacana. Mais compliquei, mas é isso. Mas não foi bacana, é porque, na verdade, o que eu tenho visto, assim, eu participo de alguns grupos de empreendedorismo e de empreendedores, e existe também uma crença de que, poxa, não vou vender lenço agora, porque as pessoas estão tão sem dinheiro, tão necessitadas, então não é hora de eu vender, porque está todo mundo sem dinheiro, que a economia retraiu, ou eu não quero ser um oportunista, né? Eu não quero... E aí eles, assim,
há uma diferença entre oportunidade e oportunismo, né? E aí muitos deles não sabem onde eles estão e como vender nessa época, né? Nós costumamos, e acho que até falamos sobre isso tempos atrás, Viviane, sobre a carga que nós damos a algumas palavras, né? E as palavras fazem as coisas, as palavras explicam, portanto, constituem a realidade, e às vezes a gente comete alguns, até, na minha opinião, enganos, e por isso eu comecei a colocar ou positivo ou negativo nas palavras, porque o oportunismo é a capacidade de aproveitar a oportunidade. Isso não é negativo, mas nós temos um peso ao oportunista, é aquele que se aproveita do sofrimento. Por que a oportunidade só acontece quando há sofrimento? De fato, quando há sofrimento, as pessoas se movem para se livrar do sofrimento. Aparecem mais oportunidades. Mas quando eu tiro o seu sofrimento, eu te deixo mais feliz, eu te deixo melhor. E é justo, aliás, eu faço questão de pagar. Quantas vezes nós vamos a restaurantes e quando não somos tão bem atendidos, ou somos atendidos normalmente, a gente não quer saber de dar caixinha, a gente não quer saber de dar 10%, nada disso, mas às vezes nós somos tão bem atendidos que nós fazemos questão, além de pagar os 10% da mesa, de deixar uma caixinha para o atendente. E por que a gente faz isso se nós já pagamos o que consumimos? Porque nós tínhamos uma necessidade e ela foi muito bem atendida. Eu recentemente passei por pelo menos 2 cirurgias muito importantes e perigosas na minha vida e sou muito grato àqueles que me abriram, né? Os meus médicos. E olha, eu vou te dizer, doeu, viu? Mas eu precisava passar por aquilo, né? Sim, claro. Como é que a gente fica grato por conta disso? Então, precisamos nos livrar desses pesos negativos. Olha, é um oportunismo positivo, é aquele que aproveita a oportunidade. E oportunidade não existe porque eu fui lá e eu implantei um vírus na pessoa e agora, né, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma oportunidade que efetivamente as pessoas precisam de ajuda. E eu posso ajudar, mas para ajudar você, eu tenho que deixar de ajudar os outros 3. E eu estou ajudando aqui, e essa é a minha função social e eu sou remunerado por isso. Então você me paga. Eu faço e todos ficamos felizes. Então, que a oportunidade seja encarada como a solução e a saída. Porque senão, o que nós vamos fazer, nós empreendedores, nós vamos parar e ficar esperando a coisa acontecer. E aí alguns, que aí sim o oportunista negativo se aproveitarão, porque as pessoas estão desesperadas, precisando, estão pagando por uma ajuda. Elas estão pedindo, me ajude, por favor, eu pago por isso. É fundamental que nós assumamos como empreendedores que somos, a nossa função, e eu sei que tem vários empreendedores com a gente nos ouvindo, por isso eu estou investindo tanto nesse discurso, né? A gente assuma a nossa função social. Eu falei do vendedor, quantos vendedores, como eu, durante anos na minha carreira, tive vergonha de dizer que era vendedor, porque comunicação social queria ser publicitário. Tinha vergonha de dizer que o único emprego que eu consegui foi vendas, e que foi o que me libertou efetivamente. Depois eu descobri que vender é uma missão, que eu ajudo o meu cliente a tomar a melhor decisão, porque ele vai ter que consumir, ele vai ter que comprar, e quando ele compra de mim, ele fica mais feliz. Então, surge a venda positiva. E quando eu percebo que isso é uma missão, eu produzo mais, eu produzo melhor. E, Viviane, eu vi vários alunos, tanto antigos de casa, já antigos de vendas, como novatos, que quando perceberam que estavam fazendo uma coisa boa, que eles não estavam enganando clientes, pelo contrário, estavam cumprindo a missão ser vendedor, mas era assim, olha, no dia seguinte, na semana seguinte, eles chegavam dizendo, cara, eu bati meta, nem chegou a metade do mês e eu já arrebentei. A semana passada eu recebi um WhatsApp de um ex-aluno já de muitos anos atrás, Mário, estou ouvindo aí as lives e tudo mais, esses dias de manhã eu estava te ouvindo no seu dia sim, dia não, Mário, no seu portão, né, que eu faço nas lives, e me motivou, eu falei, quer saber, eu vou ligar para esse cara, e eu liguei, ele estava aguardando a minha ligação, e eu fechei um negócio milionário, que foi o negócio agora do início, o maior negócio do início do ano aqui na empresa, e eu fui lá e contei para a turma. Gente, muito simples, eu só acreditei que era a minha função, eu fui lá e fiz. Claro, exatamente. O engenheiro engenha, ou faz suas engenharias, e o vendedor vende. Isso, o vendedor precisa vender, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta, né? Mário, boa tarde. Trabalho com um serviço incrível, mas os clientes só percebem os diferenciais que temos quando contratam um concorrente. Como agir para mostrar nossa qualidade antes disso? Que pergunta deliciosa. Olha, isso dá uma outra live, mas a gente consegue aqui adiantar
ou vou tentar responder rapidamente. Ninguém compra o que não precisa, sabe? Essa é uma máxima, isso também dá uma palestra. Aliás, eu tenho palestrado com esse tema. Ninguém compra o que não precisa. As pessoas não compram produtos. As pessoas não compram serviços. Elas não compram exatamente o que você tem aí, vai lá e entrega ele. Elas ou ele compra aquilo que ele acredita que tal coisa vai trazer para ele. A questão é que às vezes nós não somos capazes de mostrar que isso aqui será capaz de fazer isso para você, de conectar o tal Lé com o Cré, que eu usei brincando aqui na minha apresentação do funil. Não estou dizendo que você não está fazendo isso, mas estou te dizendo que na maioria das vezes é isso que acontece. E aí, o concorrente, ou porque ele tem, veja, necessidades infinitas, recursos escassos, às vezes o concorrente não é capaz de fazer uma oferta melhor do que a minha, mas ele cobra menos. Então, como tudo é igual, porque eu não entendi direito qual a diferença, virou commodity. Commodity, a única diferença de commodity para o outro é preço e disponibilidade. Está disponível, é mais barato, vou comprar esse. E depois ele volta para você, por quê? Porque ele percebe que o resultado não aconteceu, não funcionou. E ele vê, finalmente, ele dá atenção para algumas coisas que você dizia, e fala, pensando bem, o seu é melhor. Vale a pena, eu vou ficar com o seu. Eu não sei se o seu é mais caro, no sentido de paga-se mais valor inicial do que o do seu concorrente. Mas se for isso, pode estar acontecendo isso. Ou, minha dica para você é, entenda primeiro qual a necessidade dele, por que ele compraria de você ou do seu concorrente. E mostre, explique para ele exatamente como o seu produto ou a sua oferta é capaz de fazer aquilo que ele espera acontecer. Não precisa falar mal do concorrente, não. Só mostre exatamente como você faz. E, às vezes, o seu faz um pouco mais que ele ainda não entendeu, porque ele não se deu a necessidade. As necessidades são infinitas, mas elas ficam latentes aqui, a gente precisa ativá-las. É quando eu chego no meu cliente e falo, olha, tem isso aqui, mas isso daí o outro também faz, é mais barato e tal. Ok, por que o senhor acredita que isso pode te ajudar? Não, é porque eu estou precisando de tal coisa. E eu começo a contar histórias para ele dos meus clientes, agora sim. Eu não espero ele errar para depois ver os meus clientes acertando. É porque eu falei recentemente com outro diretor como o senhor, que me disse que precisava disso e disso, e depois aconteceu tal coisa. Já aconteceu com o senhor? Não, ainda não. Mas o que impede de acontecer? Normalmente acontece assim. E se aconteceu, o que o senhor vai fazer? Não, veja, talvez eu tenha que fazer... Não, porque o meu, além de fazer isso, faz isso também. Ou melhor do que isso, olha, por que o senhor não conversa com fulano, que é teu vizinho aí, que está feliz da vida com o nosso produto, já experimentou? Se você tem recorrência naquele que compra do concorrente e depois se entrega ao seu produto e tem uma boa experiência, utilize isso a seu favor. Eu não tenho dúvida que se foi uma boa experiência, ele está louco para te indicar. Peça indicação. A gente pede pouca indicação. A gente pede poucos feedbacks positivos e registráveis para levar para o outro cliente. Nós, seres humanos, isso comprovado em pesquisa, tem um livro chamado A Revolução Altruísta, constatou que nós somos naturalmente altruístas. Quando nós temos uma experiência boa, nós queremos dividir. Como estamos aqui, eu, Viviane, toda a equipe, todos nós dividindo com vocês e vocês dividindo com a gente. Quando a gente tem uma boa experiência, a gente quer dividir. Então, se você me causa uma boa experiência e fala, me indica para alguém, eu vou te indicar para vários alguém. É da nossa natureza. A gente faz isso sem querer. Quantas vezes você não pagou o almoço para um amigo para ir no restaurante que você indicou e ele não teve tempo, não foi, ficou enrolando, não foi, e você... Não, você tem que experimentar, é muito bom. Vamos lá, hoje o almoço é por minha conta. Nós queremos dividir as coisas boas. Se você está fazendo coisas boas, peça ajuda para o seu cliente para dividir. É bem interessante isso, que realmente prova social é uma coisa que a gente não perde muito. Eu estou refletindo aqui, né? Estou fazendo as reflexões aqui, a gente não tem muito. A gente acha que é oportunista, Vivi. Olha aí. Então, olha a crença aí, ó, a crença. Não é oportunismo. Você gostou da minha palestra? Me indica, me segue. Eu preciso de você. Você está precisando de mim? Que bom! Vamos juntar, eu preciso de você, você precisa de mim. Vamos fazer essa explosão positiva. Essa é a questão. Exatamente. Aí, pessoal, peçam mais provas sociais aí da empresa, né? Inclusive, por exemplo, a avaliação no Google é uma coisa que, né, melhora bastante aí o ranking. A gente não tem quase, e a gente não pede quase, mas foi isso que você falou mesmo, acho que é uma crença. Por que a gente não pede? Eu vou refletir sobre isso.
Nós fomos criados, veja só. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Gente, o que eu vou dizer não tem nada a ver com religião, tá bom? Mas tem a ver com a história que as principais frentes e linhas, quando religião e política se confundiam, era praticamente a mesma coisa, né? Trouxeram. Nós aqui somos fortemente influenciados pela ética católica, que independente da Igreja Católica, é uma ética que sugere que você tem que sofrer e demonstrar sofrimento para ter merecimento. Quando, por exemplo, outros países, os americanos, por exemplo, já sofreram mais a influência da ética protestante, que diz, você tem que provar aqui que é bom, para então merecer um lugar do bem lá. E veja, eu não quero colocar uma contra a outra, não, porque ambas as éticas, elas têm um fundamento forte no cristianismo, né? E Jesus Cristo contou uma vez a parábola dos talentos, que já dizia, né? Do servo que recebeu os talentos do Senhor, quando voltou, um escondeu, o outro foi roubado, o outro... aquele que entregou a mesma coisa, ele falou, mas como você faz isso? Eu te dou tantas moedas e você me devolve mesmo tanto? Você ficou dormindo esse tempo todo? E aquele que é reconhecido é o que recebeu 5 talentos e traz 10 e fala, olha, eu fui lá, trabalhei, frutificou e está aqui o dobro. Então, é importante sim o reconhecimento, é importante sim o trabalho e pedir a ajuda para trabalhar. E às vezes a gente acha, eu não vou pedir porque eu não quero incomodar. Cuidado, vamos falar de palavras então? Né? Já que a gente está falando do peso das palavras, a gente esqueceu do significado de arrogância. Sabe o que é arrogante? Não é aquele que, eu sou melhor que todo mundo, não. É aquele que não roga. E se você não diz que é melhor que todo mundo, mas não tem coragem de pedir, você também é arrogante. Aquele que não roga, arrogante. Então, roguemos aos nossos clientes para participar dessas coisas positivas, não é? Opa, eu vou rogar agora. Deixar de ser arrogantes. É, exatamente, mas faz sentido o que você está falando, realmente, é verdade. Vamos lá. A Tati falou, penso que julgamos prova social como uma avaliação espontânea, né? E na verdade, quando a gente pede, não fica tão espontâneo assim, né? E aí... Mas por que, veja só, hoje, por exemplo, teve um dos meus colaboradores aqui, e eu estou trabalhando a formação dele agora, ele vai ser um dos instrutores do Instituto e tudo mais, e eu falei, legal, acho que era bom você fazer esse curso aqui, porque vai ser bacana e tudo mais, e ele me pediu desculpas por me cobrar pela 3ª ou 4ª vez que eu não tinha colocado ele ainda lá no EAD. Eu falei, por que você está me pedindo desculpas? Por me lembrar alguma coisa que faz bem para mim e faz bem para você. Porque quando a gente fica insistindo, quando a gente pede, parece que a gente está atrapalhando. Não, pelo contrário. Você gostou? Vamos espalhar isso para outras pessoas que podem e devem gostar também? Fala para os outros que você gostou. Ou eu preciso da tua ajuda para espalhar isso. Porque essa é a nossa missão. Nós esquecemos das missões que as nossas empresas adotaram quando foram criadas. Nós não podemos nos afastar da missão. A minha missão é prover conhecimento para vocês que estão nos ouvindo. Eu preciso da Vivi para me ajudar a ecoar. E Vivi, me deixa participar da sua live, me deixa falar para o teu público. Né? Que bom que foi espontâneo, nós nos encontramos com um amigo comum, né? Mas nem sempre é espontâneo. Né? Eu peço a sua atenção antes de falar. Então, nós precisamos aprender a pedir para cumprir a nossa missão e vocês vão perceber que as pessoas vão começar a fazer com gosto, porque às vezes elas se esqueceram, às vezes elas estão priorizando outras coisas. E Vivi, se você me permite uma outra experiência, muita gente, você é uma moça muito ocupada e certamente, às vezes tem a impressão que um colaborador, um cliente teu, sai chateado porque você não deu atenção, porque você não respondeu a mensagem e tudo mais. E eu, com muitos alunos, já aconteceu de aluno falar, poxa, professor, você não me respondeu lá, mandei um like para você e tudo mais. E eu, de forma objetiva, até porque trabalho também conceito de gestão do tempo, embora a gente não faça gestão de tempo, mas gestão das nossas atividades, e eu sempre digo, não é que não deu tempo, o tempo deu, é que eu não priorizei. E algumas pessoas ficam chateadas, como você não me priorizou? E aí eu precisei, idealizar uma máxima que é o seguinte, para todo mundo aí que está nos ouvindo, prioridade não tem a ver com importância. Prioridade tem a ver com ocasião. Porque se tivesse a ver com importância, gente, eu teria dito para vocês, já deu, falei 15 minutos, eu vou agora bater uma bolinha com meu filho antes que ele durma, porque ele é muito mais importante do que o resto das coisas da minha vida.
mas a ocasião sugere que nós vamos ter muito mais aproveitamento, ficando mais um pouquinho aqui juntos, mais um pouquinho conversando. Então, quando eu não fiz para você, é porque talvez a ocasião não me permitiu. E não é que você não é importante, não é porque não foi espontâneo que é menos importante. É porque não deu, e de fato é tanta coisa, a gente esquece. A gente acaba Se você esquecendo lembrar, mesmo. fica mais fácil. Puxa, é mesmo, vou fazer lá. E por que não lembrar de quando em vez, né? Então, qual é o problema de lembrar? Verdade, verdade. Todos. Aqui, olha, a vacina empreendedora. Olha quanta coisa boa a gente está construindo. Traz mais gente, divulga. Isso é importante. Claro, verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Mário, como evitar a guerra de preços durante a crise e após? Os concorrentes vão jogar os valores no chão sem nem perceber que vão quebrar. Como agir? Olha, se ele fizer isso sem perceber que vão quebrar, eu vou dar um jeito de não quebrar e deixar ele quebrar rápido. O fato, veja, isso, se você me permite, com todo respeito, não vou dizer que em você está acontecendo isso, mas costuma ser, por anos, como vendedor, como quem também tinha, e tenho ainda, né, as minhas crenças que me põem para cima e as minhas crenças limitantes, né? Acreditar que o preço do concorrente vai determinar o futuro do meu negócio pode ser, veja, não estou afirmando que é sempre, mas muitas vezes eu já vi que foi e pode ser uma crença limitante. Então, as pessoas pagam por aquilo que elas acham que tem valor. Se tem pouco valor, elas pagam pouco. Se tem muito valor, elas pagam muito. Se tem muito valor e começa a custar pouco, elas desconfiam. Lembra quando a gente trazia muita coisa do Paraguai e várias eram falsificadas, a gente dizia, isso é paraguaio, hein? Ou depois nós começamos a trazer da China, e aí hoje tudo é feito na China. Agora não dá para falar, isso é chinês. Não, tudo é feito na China. Mas, é Xing Ling. Daí surgiu até o termo popular, é Xing Ling. Veja, até o cancioneiro popular Vivi já registrou que aquilo que é muito fácil não tem valor. Que diz, laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Cuidado, porque se tá muito fácil, está muito barato, não presta. Eu não vou abrir mão do meu valor porque o outro está desvalorizando dele. Agora, se todo mundo derrubou o preço, não somos falando concorrentes, estamos falando do mercado. Então, ou todo mundo vai quebrar, o que é meio difícil acontecer isso, porque todo mundo é muita gente, né? Ou talvez eu preciso rever a minha estrutura de custos para ser capaz de trabalhar no mesmo custo que o outro. Se é só um movimento da concorrência, eu preciso valorizar ainda mais as minhas coisas. Gente, nesse momento de crise eu tenho observado, as pessoas não começaram a comprar as coisas mais baratas. Elas pararam de comprar algumas, mas elas aproveitam a oportunidade, já que eu estou guardando uma vez só, então nós vamos só ver o que você tem pedido aí nos restaurantes, já que você não está podendo ir ao restaurante, né? Nas sextas, ou nos sábados, ou nos dias especiais. Né? Nós começamos a dar mais valor. Então, só que nós vamos dar valor aonde o valor se apresenta. Então, de forma objetiva, a sua resposta. Apresente mais valor para cobrar mais. Né? E cobre o que é justo. Se todo mundo começou a cobrar menos com mais valor igual ao teu, então você está errado. Mas se você tem mais valor, é justo que você cobre mais. Porque senão, vão desconfiar de você. Verdade, concordo completamente. Vamos lá para a próxima, então. Ó, a gente tem mais umas 5 perguntas, hein? O pessoal está... Que bom que estamos... engajado. Isso é um bom sinal, isso é um bom sinal. Ótimo. Vamos lá, então. Mário, quais são as dicas que você dá para evitar objeções durante a crise? Ótima pergunta também. Veja, nós não somos capazes de evitar objeções, nós somos capazes de objeções. Porque as objeções são manifestações naturais e do indivíduo, é dele para mim. Eu não tenho como controlar o outro. Porque ele põe uma objeção quando ele se sente coagido, ou quando ele se sente na zona de perigo, e ele vai colocar a objeção. O que acontece é que, às vezes, a objeção dele não está fundamentada, e nem ele sabe. Nós acabamos de falar de crenças limitantes, ou de pesos que damos a palavras inadequados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lidar com a objeção. Então, olha, essa é brinde também. Uma dica incrível. Como nós lidamos com a objeção? Primeiro, quando eu recebo uma objeção, ao invés de já colocar
um argumento contra, e se você diz A e eu digo B, pronto, eu acabei de estabelecer que nós estamos em lados opostos, agora nós potencialmente seremos inimigos. Então eu não vou dizer isso. Eu primeiro vou entender por que é que você está dizendo A. Isso tem a ver com comunicação não violenta, ou não violent communication. Eu vou primeiro entender qual o motivo, com aquela minha capacidade investigativa de que eu falava no funil, qual o motivo de você estar colocando essa objeção? Você, por exemplo, me diz, está muito caro. E eu digo, não está muito caro, eu sei dos meus custos, eu sei da minha qualidade. Mas ao invés de falar, não, tá barato, tá bom, porque aí você vai brigar comigo, pronto. Então eu vou lidar com essa objeção. Primeiro, eu vou deixar claro que, olha, eu estou aqui do seu lado. E eu me coloco bem do seu lado e digo assim, entendo a sua preocupação. Afinal de contas, sobretudo em tempo de crise, a gente precisa colocar os nossos recursos onde dá o melhor resultado, não é? Olha o que eu acabei de fazer. Eu peguei a tua objeção, estou conduzindo você a me trazer uma afirmação. Isso é só palavra, mas faz total diferença. Você disse, não, está muito caro. E eu não disse que não está caro, eu só falei que eu entendo, e não disse que concordo também com você. Eu disse que entendo, afinal de contas você está preocupado com o seu dinheiro, não é? E você disse, sim, é isso mesmo. Olha, o não virou sim. Mas, Mário, ainda continua a objeção. Sim, mas agora nós estamos um do lado do outro, olhando para o mesmo lado. E aí você começa a investigar, veja, a primeira fase, entende, né? Amortece a objeção. Eu entendo, afinal de contas, né? Você precisa fazer uma audição ativa, você parafraseia. Afinal de contas, dinheiro é uma coisa que a gente tem que cuidar, não é mesmo? Tem que perguntar, não é mesmo para ele falar sim, porque quando ele fala sim, o cérebro dele diz, tá tudo bem, não é mais não, é sim. E aí você vai investigar agora. Mas você está falando que é caro. Caro comparado ao quê? E ele talvez vai já na lata dizer, caro comparado ao concorrente, ou caro comparado ao que era antes da crise, caro comparado ao que estão fazendo por conta da crise. E aí eu vou aproveitar e vou solidificar a minha posição como preferência. Porque ele está reclamando que é caro, né? Porque, como dizia a vovó, de novo, vovó participando aqui da minha palestra, né? Quem desdenha quer comprar. Então, se ele está dizendo que é caro, eu vou reafirmar minha posição vencedora, embora ele ainda esteja com a objeção de que está caro. Então, você está me dizendo que não fosse o preço, você fecharia comigo, é isso? Olha o poder dessa pergunta. Eu tiro o concorrente da frente, ou do lado. Porque se você está reclamando do meu preço, você está me dizendo, então, que o que eu tenho é bom, o problema é o preço. Não fosse o preço, você fecharia comigo, é isso? E vá em busca do sim. Isso é um fechamento parcial. Ele ainda não vai fechar negócio com você, mas ele vai fechar que você é melhor. E vai te dar uma chance para você provar que o seu negócio é melhor, por isso vale a pena pagar mais caro. Mas veja bem, depois que ele disser sim, não fosse o preço, fecharia. Tá bem. Agora, você está dizendo que o outro é mais barato. Mas você me disse também que precisava disso, que está doendo aqui, aqui, aqui. O outro sana ou acaba com todas essas três dores? Veja, eu estou te cobrando mais caro porque vale mais, porque acaba de uma vez. E você havia me dito também que essa dor está lhe causando isso, 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 que é um prejuízo maior. Por isso, eu estou dizendo que o preço está justo. E aí a frase mágica, fique tranquilo, esse é o melhor negócio que você pode fazer. Isso vai fazer com que você feche todas as vendas com objeções? Não. Mas vai fazer com que você feche muito mais e que você tenha muito menos inimigos porque ele ficou chateado por conta de uma negociação mais pegada. É isso aí, ó. As vendedoras, ó, eu tenho 4 vendedoras assistindo essa live aí, ó. Tá vendo? Deve estar anotando tudo. Aqui, ó. Ó, uhul. Sinergia, rapport, né, com a pessoa com que você está falando, né? Você não pode realmente, como você falou, né, o embate logo de cara não dá certo. Ele vai se afastar e ele vai achar que de fato é melhor, né? Em tudo, né, Mário? Também não é só em vendas, né? A comunicação, no geral, né? Ela precisa ser uma comunicação positiva, né? Propositiva, né? Não de embate. Olha, eu não concordo com você de cara, né? Fique curioso, né? Aí eu vi uma live que você falou, né? Fique curioso. Fique curioso para saber por que a pessoa não concorda com você. Tem gente né? que fala que a curiosidade matou o gato. Eu digo que a curiosidade é que mata o monstro, não é o gato. Exatamente. É a curiosidade que mata os nossos monstros. Tenta olhar pela visão dele.
Cuidado, porque, veja, você tem que se convencer, e fortalecimento para usar essa técnica é estar convencido que você tem o melhor e que é justo que você receba mais do que qualquer um por isso. Porque senão, num exercício de empatia inadequado, você pode se convencer de que pensando bem, o meu está muito caro. Pensando bem, eu não presto mesmo, não. Exatamente. Não, e quando o próprio vendedor tem essa crença, né? Eu falo muito de autoconhecimento, né? Quais são as crenças que você tem dos serviços que você está vendendo? Né? Porque isso é importantíssimo para criar até uma força, né, a mais aí para ter argumento na venda. Eu acredito no que eu vendo, a gente precisa acreditar, né, de verdade. Nós estamos fazendo um exercício de empoderamento. Eu tenho o que é melhor para você. Portanto, independente do que a gente vai fazer, desde que façamos juntos, você vai ter a melhor solução. Porque, no mínimo, o que há de mais rico você tem, a minha melhor intenção. A primeira dica, vendedor profissional começa por ter um interesse genuíno em ajudar os seus clientes. Eu não tenho vergonha, eu não sou arrogante no sentido não de ser melhor, de não querer rogar. Eu peço ajuda sim, eu peço e eu defendo meu preço, eu defendo meu produto. E eu ouço bastante o cliente, né? A gente tem que ouvir, né? Até para formular a objeção, você precisa saber, né? Quais são os motivos, né? Eu fico com interesse genuíno em ajudar, é igual quando a gente ouve um amigo ele chega com uma dor, primeira coisa que a gente faz mas o que aconteceu? E a gente não fica satisfeito enquanto não entende o que aconteceu e ele não explica tudo, aí a gente vai dar sugestões. Quando a gente faz isso com o cliente sente, ele percebe. Quantas vezes nós, você, todo mundo que está nos ouvindo, paga mais caro só porque nós sabemos que estamos atendendo com genuíno interesse de ajuda. Mas eu vou lá e eu sei que tem de melhor. Eu não sei o que me serve naquele lugar. Aqui, pelo menos, eu sei que o que me serve. É mais caro? Mas é melhor mesmo. Pelo menos eu sou bem tratado. É uma percepção, né? Bacana isso. Vendas é uma ciência, né? Incrível isso. Ciência. Veja, a matemática das vendas hoje aqui para falar de funil. É verdade. Vamos lá para a próxima. Olá, como devo considerar propostas pendentes há mais de 3 meses? Devo considerar essa informação nesses dados estatísticos? Não irá distorcer as informações para empregar esforços? Não, sabe por quê? Porque você talvez não, você certamente está, a gente só precisa descobrir por quê, né? Você está sofrendo. Lembra que propostas que não viram negócios prováveis estão no tronco, você está sofrendo de prisão de ventre do funil. As propostas ficam lá paralisadas. Aí a gente, quando percebe que é ali o gargalo, a gente precisa identificar, investigar por que desse gargalo, o que está causando prisão de ventre. Você está comendo pouca fibra, ou você anda muito nervosa ou nervoso, e isso também acaba prendendo aí o teu ventre, o teu intestino. Né? Aí às vezes acontece exatamente isso. O medo nos impede de fazer follow-ups, porque eu estou perdendo tantos, você perguntar de novo, deixa, ou às vezes a arrogância, eu não tenho coragem de dizer, olha, eu fiz a proposta, eu mobilizei recursos da minha empresa para fazer a proposta para você, agora eu preciso de uma resposta. A gente fica, que eu vou ligar de novo, mas é tão chato. Quantas vezes, ainda ninguém perguntou aí, mas as perguntas recorrentes, uma das perguntas recorrentes é, Mari, qual é o limite entre ser o vendedor que dá atendimento e o vendedor chato? Olha, não é chato, você me fez parar o trabalho que eu fazia com o outro para te dar atenção, criar uma proposta para você. Você entrou na minha loja, ocupou espaço, mexeu no meu material, bagunçou a minha vitrine, e tudo bem, eu arrumei para você, não estou reclamando. Mas é justo agora que depois que eu dediquei todo esse esforço, você no mínimo me dê uma resposta. Então, coloque sim esses dados para que você tenha a clareza de que você tem um gargalo ali, tem muitas propostas paradas. Mas não é culpa minha. Então, é de quem? Do cliente? Não, o cliente ele toma a decisão no tempo dele. Não está doendo. Das duas, uma. Ou a gente fez proposta de analgésico para quem não sente dor, ou a gente fez uma proposta de analgésico para alguém que está sentindo dor, mas não lembramos essa dor a ele. Nós precisamos, veja, o vendedor ele não só atende necessidades, ele ativa necessidades, porque as necessidades são infinitas. Eu, como consultor de vendas, é minha função, é minha obrigação te dizer, olha, você não está preocupada com isso, mas das últimas 30 pessoas com quem eu falei, 25 enfrentaram esse tipo de problema. Você está ignorando isso. E quando você enfrentar, você vai ficar brava comigo, porque a minha especialidade, você vai dizer, ele não me disse nada. Olha só. Sabe, é aquele negócio que você foi viajar
Você deixou, passou no mecânico, deixou lá, falou, ó, revisa os freios. Você foi viajar e deu pau num outro problema que não é os freios. E você fica bravo com o mecânico. Mas eu deixei no mecânico, mas você pediu só para revisar os freios. E os freios estão revisados. Só que o motor deu problema, deu pane. Mas ele não viu? Ele viu, mas ele ficou com vergonha de dizer, você não quer dar uma olhada também no motor? E você fica bravo com ele. Você fica bravo com ele. Porque era a função dele dizer, você não me perguntou do motor, entretanto, estou vendo que sua correia dentada nunca foi trocada, você vai fazer uma viagem, importante, uma preocupação. Você quer fazer isso? Quer aproveitar a oportunidade? Ah, mas é muito caro. Entenda a sua preocupação, afinal de contas, não precisamos gastar com que... Olha, a técnica agora aplicada na prática. Mas você vai viajar com a sua família, você não preza a segurança da sua família? Mas é caro comparado ao que? Comparado ao que eu ia gastar só com os freios. Tá bem, mas você já pensou na possibilidade do carro parar? Quanto você acha que vai gastar? Olha, é barato. E você sabe o que vai fazer? Vai chegar em casa e vai falar, marido, esposa, que bom que eu passei lá no Zezinho. E olha só, o Zezinho me disse isso aqui, ufa, eu tô mais tranquilo. Nós pagamos planos de saúde para não usar, seguro de vida para não usar, seguro do carro para não usar. Por quê? Porque eles nos deixam mais seguros. E a gente paga feliz. Por que a gente não vai pagar o mecânico? Porque os nossos clientes não vão pagar a nós por darmos mais seguros. Exatamente. Bacana isso. Gostei da analogia. Vamos lá para mais uma pergunta. Olá, quais são as dicas para vender mais nesse momento de coronavírus? Olha, a primeira coisa, gente, nós continuamos consumindo, né? É fato que a crise retrai. E eu estou gastando o mínimo possível, porque eu não sei se vai sobrar depois. Então, é aquilo que eu falei, até o nosso corpo funciona assim. Não é? Quando a gente fica muito apreensivo, as células param de utilizar. Tem um livro muito bacana chamado A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, e ele fala como as células reagem aos nossos sentimentos. Né? E ele diz, às vezes, a gente popularmente fala, é que eu fiquei tão nervoso que até a minha resistência caiu. Aí nasce aquelas bolinhas no lábio, não sei o quê. Mas o que acontece é que você colocou todo o seu corpo em estado de luta-fuga, e o que as células fizeram, ao invés dela cuidar e botar energia no seu sistema imunológico, não tem vírus nenhum, então guarda, porque a hora que vier um vírus, nós vamos atacar. Então guarda. Mas tinha alguns que estavam escondidinhos, e aí a sua imunidade cai. Por isso a tensão é muito ruim. Isso acontece também na economia. Né? Isso acontece também com a gente. Então está todo mundo retraindo, mas não significa que as pessoas não vão gastar, porque elas precisam. Então a primeira coisa, o grande problema agora é que está todo mundo retraído, então nós precisamos descontrair. Mantenha-se conectado com o seu cliente sempre. Veja, nós estamos conectados aqui, eu não estou podendo te visitar. Eu poderia estar te visitando aí, te oferecendo treinamentos, mas eu não posso. Então, o que eu faço? Eu me conecto com você, eu ofereço o que eu tenho de melhor. Se você precisar de alguma coisa, me fala e eu vou te investigar. Não é? Então, mantenha-se conectado com o seu cliente e diga para ele que, apesar de tudo, as coisas não pararam e que você tem aqui à disposição, né? E se precisar, você manda entregar e tudo mais. E algumas vezes você vai ter que lançar mão, talvez, de coisas que se sobreponham. Por exemplo, olha, nós temos várias promoções aí, até com descontos e tudo mais. Por quê? Porque eu preciso ter a sensação que eu vou guardar porque pode faltar amanhã. Mas ontem eu pagava o dobro disso, e amanhã eu vou pagar o dobro de novo. Você está me dizendo que é pela metade? Então eu vou aproveitar essa promoção. Quantos de nós precisamos comprar um produto, chega lá, leve 3, pague 2, você paga 2 quando você só precisava de 1, por conta da sensação de escassez. A gente precisa utilizar isso a nosso favor, não para ir lá e arrancar tudo do cliente, pelo contrário, você sabe que ele precisa disso. Supérfluo nunca foi a coisa mais simples de se vender. E supérfluo nunca foi supérfluo. A gente compra supérfluo porque a gente não precisa do objeto, a gente precisa da sensação. Em momentos de crise, por exemplo, eu não tenho dúvida que shampoo está vendendo, que é uma beleza, perfume está vendendo, que é uma beleza, porque nós precisamos nos sentir limpos, sobretudo agora. Nós precisamos nos sentir bonitos e saudáveis. E olha só, não tem ninguém encharcando ninguém, ninguém enganando ninguém. Estamos satisfazendo as necessidades do cliente. Entenda as necessidades dos seus clientes, se conectando com ele, e veja como o seu produto pode atender essas necessidades e faça oferta. Não seja arrogante. Rogue a ele. É isso aí.
Bacana. Vamos lá para mais uma. Deixa eu ver aqui na tela. Última, vamos lá. Olá, quais cuidados o gestor deve ter com aqueles vendedores campeões de proposta? Ele elabora várias propostas, mas concretiza muito pouco. Veja, ou você monta uma estratégia, porque às vezes ele é campeão de proposta, porque ele tem sobrando aquelas competências que eu mostrei lá no índice de conversão de oportunidades para proposta, por exemplo, disciplina, repertório e tudo mais, e ele curte fazer proposta, ele gosta, às vezes, por exemplo, é mais introspectivo, ele adora preparar proposta, mas não gosta de negociar e fazer follow-up, por exemplo. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer as habilidades dos seus vendedores, precisa conhecer os perfis comportamentais, se são influentes, são analíticos, o que eles gostam de fazer, para ver se, de fato, é um gap estrutural ou é um gap do indivíduo. E você pode colocar bons fazedores de propostas para fazer propostas, com bons fechadores para fazer bons fechamentos, juntos os dois dá uma bomba positiva. Se você é gestor e tem autonomia para fazer isso. Se não, converse com ele e diz, olha, aqui você está fazendo até além da conta, mais do que eu preciso. Mas eu preciso de você aqui. Para isso, precisa dessa e dessa habilidade. Aonde estão as suas dificuldades ou as suas facilidades? Combine com ele. Peça para ele acessar esse presente que nós acabamos de dar. Veja, eu vi isso acontecendo com milhares de pessoas. Vale muito a pena. Você, líder, acessa lá o meu plano de vendas, mas passa para os seus vendedores. Aproveita que está liberado, que depois vai ter taxa para usar isso. Então, vocês ganharam de presente. Então, para vocês estar liberado, libera para todo mundo e diz para ele fazer, porque ele vai fazer o plano dele, ele vai ter vários insights, ele vai perceber aonde é que está pegando. Você só vai customizar lá na plataforma dele quais são os índices de conversões ideais. Você, quando entrar lá na plataforma, você vai ver, você vai dizer, ó, no nosso segmento aqui, eu quero pelo menos 100% de conversão de oportunidades em proposta. Mas como 100%? É porque eu já te dou lead, ponto qualificado, eu tenho certeza que o cara está sentindo dor. Então, você pode exigir isso. Você vai lá combinar com ele e depois, quando ele fizer o plano dele, ele vai voltar para você e ele vai ter que mostrar, olha, chefe, hoje eu sou assim, porque eu analisei no mês anterior e tal, e a partir de agora eu quero ser desse outro jeito aqui. E lá na plataforma diz, como você vai fazer isso para isso, isso para isso? E ao justificar, ele mesmo vai perceber, é porque aqui eu tenho uma dificuldade incrível em fazer follow-up, mas eu sou bom para fazer prospecção. Talvez ele até te peça uma ajuda. Mas, no fundo, a teoria diz assim, quem não tem cabeça tem perna. É verdade. É verdade. Nossa, que papo gostoso. Olha, quase 1h50 de live. Olha que incrível isso. Muito bom. O tempo voou. Não é? Ó, voou. Tá vendo? Papo bom e, né? Papo, como diz o meu amigo, para mais de 300 quilômetros aí, né? Olha, quantos quilômetros. Você é mais de meta. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua generosidade em todo esse processo aí da nossa conversa, né, sobre essa live. Ela vai ficar disponível em breve, a gente, né, você pode divulgar para todo mundo. Gostaria de agradecer também nossos clientes, parceiros, fornecedores, todo mundo que está assistindo as lives. Eu espero de verdade, verdadeiramente, que tenha gerado bastante insights para vocês, né? E depois, dentro dos insights, bom, a gente está trazendo informação, depois vocês vão buscar formação. E o Mário tem uma plataforma muito bacana de formação. Então, peguem a informação daqui, levem para uma formação lá, né? E muito boas vendas para vocês, gente. Muito sucesso. Até a nossa próxima live. Muito obrigada de novo, Mário. Muito obrigada a todos que nos assistiram live. Até a próxima live. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Muito bom estar com vocês. Vi, obrigado por me permitir cumprir minha missão, que é prover conhecimentos e habilidades de negociação e vendas para gerar riqueza. É isso que nós estamos fazendo agora. Que bom. Sucesso a todos. Fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus. Foi uma honra e um prazer, Mário. Tchau, gente. Ótima semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.